Hoje, no Bíblia Comentada, vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes e profundos da Palavra de Deus, a sua vontade. Muitas vezes nos perguntamos, o que Deus deseja para a minha vida? Como posso conhecer e viver conforme o seu plano? Essas são questões que permeiam nossa caminhada de fé, mas a resposta está mais próxima do que imaginamos. A vontade de Deus não é um enigma inacessível ou um mistério reservado a poucos. Pelo contrário, ela é revelada desde os primeiros momentos da criação, passando por toda a história do povo de Deus e culminando na obra redentora de Jesus Cristo. Sua vontade é perfeita, soberana e boa, mesmo quando nossa visão limitada não consegue entender os seus caminhos. Ao longo deste episódio, refletiremos sobre como a vontade divina se manifesta de maneira soberana e infalível, independentemente das circunstâncias. Vamos aprender com exemplos bíblicos de homens e mulheres que confiaram em Deus, mesmo quando a espera parecia longa ou as situações pareciam impossíveis. Também olharemos para o impacto prático da vontade de Deus em nossas vidas hoje e como podemos viver alinhados com ela, com fé e submissão. Prepare-se para uma jornada reflexiva e encorajadora, que mostrará como a vontade de Deus se revela no tempo certo. Molda nosso caráter durante a espera e nos conduz a experimentar sua boa, agradável e perfeita vontade. Que cada palavra sirva de inspiração para buscarmos viver de forma plena debaixo do propósito do Senhor. A vontade de Deus é um dos temas mais profundos e, ao mesmo tempo, mais intrigantes das Escrituras. Quando falamos sobre isso, estamos explorando algo que transcende o tempo e o espaço, mas que, ao mesmo tempo, está tão perto de nós que molda nossa existência. Desde o início da criação, Deus revelou sua vontade por meio da natureza, das Escrituras e, principalmente, na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Não estamos lidando com um mistério inacessível, mas com um Deus que deseja ser conhecido. No Salmo 139, percebemos como Deus conhece profundamente cada detalhe da nossa vida. Ali o salmista declara: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Salmos capítulo 139, versículo 13. Essa frase nos lembra que a vontade de Deus não é algo genérico ou distante, mas intimamente relacionado à nossa criação e propósito. A palavra usada para formar aqui tem um tom artesanal, como um oleiro que molda o barro com suas mãos, mostrando o cuidado pessoal de Deus. Ao olharmos para Gênesis capítulo 1, vemos que a vontade de Deus começou a ser manifesta na criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Cada comando divino trazia ordem ao caos e demonstrava que a vontade de Deus é ativa, criativa e boa. Não é à toa que ao fim de cada dia da criação, está registrado: e viu Deus que era bom. A bondade de sua vontade permeia todas as coisas, mesmo quando nem sempre conseguimos entendê-la em nossa perspectiva limitada. O ápice da revelação da vontade de Deus está em Cristo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, está escrito que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Isso significa que a vontade de Deus, muitas vezes incompreensível no Antigo Testamento, torna-se visível e palpável em Cristo. Ele mesmo declarou: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. Isso nos ensina que cumprir a vontade de Deus é tanto uma necessidade espiritual quanto uma fonte de satisfação. No entanto, devemos lembrar que a vontade de Deus nem sempre parece fácil de aceitar. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, lemos: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. O contexto histórico dessa passagem é crucial. O povo de Israel estava no exílio, longe de sua terra e vivendo sob opressão. Deus, contudo, declara que mesmo no meio do sofrimento, sua vontade é boa e cheia de propósito. Isso nos ensina que a vontade divina não depende das circunstâncias externas. Ela opera mesmo nas situações mais adversas. Ao considerarmos os evangelhos, não podemos deixar de mencionar o exemplo de Jesus no jardim do Getsemane. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, Jesus orou: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui está a perfeita submissão à vontade de Deus. Mesmo enfrentando uma dor incomensurável, ele escolheu obedecer.
Isso nos mostra que a vontade de Deus, embora perfeita, pode nos levar por caminhos de sacrifício. Contudo, esses caminhos sempre resultam em glória, como vimos na ressurreição de Cristo. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, aprendemos que discernir a vontade de Deus exige transformação interior. A expressão "não se amoldem" sugere resistência ativa contra os valores do mundo, enquanto renovação da mente implica uma reorientação contínua de nossos pensamentos pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo também nos lembra que a vontade de Deus é soberana. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, ele escreve que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Essa soberania nos dá segurança. Mesmo quando o mundo parece fora de controle, podemos confiar que Deus está orquestrando todas as coisas para o cumprimento de seus planos. Um exemplo histórico dessa verdade está na ascensão e queda de grandes impérios, como o babilônico, o persa, o grego e o romano. Em cada caso, Deus usou até mesmo governantes ímpios para cumprir seus propósitos, como no caso de Ciro, chamado de meu ungido, em Isaías capítulo 45, versículo 1. No entanto, a vontade de Deus também tem um aspecto pessoal e relacional. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, o profeta pergunta: o que o Senhor exige de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Isso nos ensina que a vontade divina não é apenas sobre grandes eventos históricos, mas também sobre como vivemos nosso dia a dia. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar com Deus são expressões práticas de sua vontade. No Novo Testamento, encontramos outra dimensão da vontade de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa passagem nos desafia a reconhecer a soberania divina em todas as situações. Dar graças não significa ignorar a dor ou fingir que tudo está bem, mas confiar que Deus está presente e ativo, mesmo em meio às dificuldades. Os salmos frequentemente nos mostram como buscar e compreender a vontade de Deus. No Salmo 25, versículo 4, o salmista ora: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Essa atitude de humildade e dependência é essencial para discernir a vontade divina. Não podemos entendê-la plenamente com base em nossa sabedoria limitada. Precisamos da orientação do Espírito Santo. Isso é confirmado em João capítulo 16, versículo 13, onde Jesus promete que o Espírito da Verdade nos guiará em toda a verdade. Em Atos dos Apóstolos, vemos como a igreja primitiva buscava a vontade de Deus em oração e comunidade. Um exemplo notável é o envio de Paulo e Barnabé como missionários. Em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, lemos: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Isso nos ensina que a vontade de Deus é discernida melhor quando estamos em comunhão com outros crentes e em profunda dependência dele. A soberania da vontade de Deus é um dos maiores consolos para aqueles que esperam no Senhor. Desde a fundação do mundo, nada jamais escapou de suas mãos. Deus não é surpreendido, não é vencido, nem confundido. Sua vontade sempre prevalecerá, independentemente das circunstâncias. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, ele continua firme em seu propósito, conduzindo a história para o cumprimento de sua boa, agradável e perfeita vontade. Veja o exemplo de José, no livro de Gênesis. Vendido pelos irmãos, levado como escravo para o Egito e injustamente preso, parecia que tudo estava perdido. Mas, na soberania divina, aquele jovem hebreu foi elevado à posição de governador para salvar não apenas sua família, mas muitas nações da fome. José, olhando para seus irmãos, disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Que declaração poderosa! A vontade soberana de Deus transformou o mal em um instrumento para o bem. E isso é verdade para cada um de nós. Não importa quão longa pareça a espera, ou quão difícil seja o caminho, Deus está trabalhando. No livro de Isaías, Deus nos lembra: o meu propósito permanecerá de pé, e farei tudo o que me agrada. Isaías capítulo 46, versículo 10. Essa é a garantia de que nada e ninguém pode frustrar os planos do Senhor.
Nem a oposição humana, nem as forças espirituais, nem mesmo as falhas daqueles que ele escolheu. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Para você que espera no Senhor, saiba que a espera não é um lugar de inércia, mas um campo de preparação. A boa vontade de Deus se manifesta no tempo certo e na medida certa, muitas vezes além do que podemos imaginar. Lembre-se das palavras do salmista: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos capítulo 40, versículo 1. Há um propósito na espera, e a boa vontade de Deus sempre será alcançada por aqueles que confiam nele. Mesmo quando a espera parece interminável, a soberania de Deus garante que nada é em vão. Cada momento de dificuldade, cada lágrima, cada oração silenciosa é registrada diante do trono. Ele sabe exatamente o que está fazendo. No tempo de Abraão, a promessa de um filho parecia impossível. Ele e Sara já estavam avançados em idade, e o ventre de Sara era estéril. Mas Deus não falhou. Em Gênesis capítulo 21, versículo 1, lemos: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. A promessa se cumpriu porque Deus é fiel. Então, para você que está buscando a vontade de Deus, confie. Mesmo que você não veja o caminho, Ele já traçou cada detalhe. O Senhor te vê e te conhece, assim como conhecia Agar no deserto, chamando-o de Deus que me vê. Gênesis capítulo 16, versículo 13. Ele vê sua luta, sua espera e seu anseio. E mais do que isso, Ele tem prazer em abençoar aqueles que se entregam completamente a Ele. No entanto, devemos lembrar que a vontade de Deus não se molda aos nossos desejos, mas é o contrário. Somos nós que precisamos ser moldados para nos alinhar ao que Ele deseja. Isso exige submissão, como vemos no exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Quando o anjo Gabriel trouxe a notícia de que ela seria a mãe do Salvador, Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Essa é a postura que agrada a Deus, entrega total e confiança absoluta. Por isso, meu querido ouvinte, ao meditar sobre a vontade de Deus, deixe que seu coração se alinhe com o que Ele tem para a sua vida. Seja paciente na espera e firme na confiança. Ele é fiel para cumprir suas promessas e, em sua soberania, tudo o que Ele faz é para o nosso bem e para a sua glória. Ainda que o caminho pareça incerto, lembre-se de que Deus está no controle, conduzindo você para os planos que preparou. Não há circunstância que Ele não possa redimir, nem promessa que Ele não possa cumprir. Espere no Senhor com fé, sabendo que no tempo certo você verá a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se manifestar em sua vida. A vontade de Deus é o eixo sobre o qual gira toda a criação, a história e o nosso próprio viver. Ela é soberana, perfeita e boa. E ainda que nem sempre compreendida por nós, é sempre para o nosso bem e para a glória de Deus. Vemos isso claramente em toda a narrativa das Escrituras. Desde o chamado de Abraão, a libertação do povo do Egito, até a vinda de Cristo, seu sacrifício e ressurreição. Cada ato divino aponta para o cumprimento de sua vontade redentora, revelada de forma plena em Jesus Cristo. Essa vontade é firme como uma rocha, inabalável diante das tempestades do tempo e das intenções humanas. Mesmo quando o mundo parece caótico, como na vida de José ou no exílio do povo de Israel, Deus está no controle, orquestrando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É por isso que podemos descansar em sua soberania, confiando que Ele conhece o fim desde o começo e trabalha em todas as circunstâncias para cumprir seu propósito. Para aqueles que esperam no Senhor, há uma promessa viva e eficaz. Deus não se atrasa, nem se adianta. Sua vontade se manifesta no tempo perfeito, moldando-nos durante a espera e preparando-nos para receber o que Ele planejou. Como a história de Abraão nos ensina, a espera pode parecer longa, mas o cumprimento é sempre glorioso, porque é fruto do amor e da fidelidade de Deus. Submeter-se à vontade de Deus é o maior ato de fé e obediência que podemos demonstrar. Isso requer confiança total, como a de Maria ao dizer: Eis aqui a serva do Senhor. Requer coragem para seguir em frente, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele nos leva a trilhar. Requer também gratidão, porque sabemos que, em última análise, sua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso, que nossas orações sejam sempre moldadas pelas palavras de Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Que nossos corações estejam rendidos, nossas mentes renovadas e nossas vidas disponíveis para cumprir o que Ele deseja.
Pois a vontade de Deus não é apenas um plano a ser seguido, é um convite a caminhar em comunhão com Ele, confiando em sua direção e descansando em sua soberania. A vontade de Deus nos chama a um lugar de entrega e confiança, nos molda durante a espera e nos guia para um propósito eterno. Que possamos viver rendidos a ela, sabendo que em tudo Ele é bom e fiel. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora por Fitty Sounds, faixa Building Dreams. Música por www.fittysounds.com. Voz por ChatGPT 4.0, tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.